Uma coisa que eu descobri viajando o mundo, levando a mensagem do Evangelho, a palavra, foi que o pregador, a pessoa que leva a palavra, não tem tanta importância quanto quem escuta. E eu quero lhe provar isso. A melhor semente do mundo não tem efeito numa terra estéril. Você pode pegar a semente mais... aquelas combinadas em laboratório, não tem como dar errado, é perfeita a semente. Você joga numa terra que não tem capacidade de produção, uma terra que não recebe a semente morre. Ou seja, o que eu falo não é tão importante quanto como está o teu coração para receber o que eu vou falar. A terra é mais importante que a semente. Então, às vezes, eu preparo algo tremendo da parte de Deus, isso já aconteceu várias vezes. E aí você joga a semente, e quem está aqui em cima percebe que a terra não absorveu a semente. É claro que aqui é o contrário, por isso que eu estou aqui. Porque é o seguinte, eu não tenho nenhuma exigência para ir em algum lugar, só tenho para voltar. Entendeu? Senão durante a semana você entende, com calma, anote isso e reflita. Que profundidade essa palavra, pastor. Deixa eu tentar pegar aqui o que o senhor falou. Porque às vezes você vai num lugar, você não sabe que tipo de pessoa vai te escutar. E tem lugares que literalmente você vai, por mais pesada que seja a palavra, mas é bíblica, e joga pérolas aos... Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Então eu só volto em lugares que eu sei que a terra está preparada para receber a semente. Então eu estar aqui hoje é uma prova que Deus tem algo para você, é uma prova que Deus quer falar contigo hoje. Deus vai resolver tuas situações, Deus vai tomar frente da tua causa, Deus vai lá na tua casa e já vai intercedendo ao teu favor, Deus vai tirar as armadilhas que estavam na frente do teu caminho, Deus vai começar a interceder, os céus vão conspirar ao teu favor, e eu estou aqui porque Deus marcou esse encontro conosco e com o Espírito Santo para fazer o poderoso na tua vida e na tua casa. Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Eu creio. Eu creio nisso. Abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 64, versículo 8. Isaías capítulo 64, versículo 8. Diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso... Nós somos o barro e tu és o nosso olheiro. E todos nós somos obra das tuas mãos. Quando a gente lê esse versículo, a gente pensa muito no seguinte, olha, então está tudo feito. Porque o olheiro determina como será a forma do vaso. Então, pela nossa incapacidade cognitiva, mental, imaginativa, porque o ser humano tem incapacidades, você pode superar isso através do desenvolvimento intelectual, espiritual, emocional, mas em geral nós temos várias incapacidades, nós somos extremamente limitados no que diz respeito a todos esses limites cognitivos. Então, quando a gente trabalha muito com comparações no cérebro. Então, quando a Bíblia fala o seguinte, ó, ele é o pai, nós somos os filhos. Ele é o olheiro, nós somos os vasos. Ou seja, eu não preciso fazer nada porque é ele que vai me dar uma forma. Então, o Geraldo fala assim, bom, se ele é o olheiro, minha vida está na mão de Deus, meu futuro está na mão de Deus. E não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que ele, como olheiro, te dá a forma. Mas só que é o seguinte... Se você botar dois vasos da mesma forma aqui, os dois vão apresentar resultados diferentes. Um, no passar dos anos, fica mais escuro que o outro, ou fica mais desbotado do que o outro. Se você jogar os dois ao mesmo tempo no chão, um pode quebrar e o outro, às vezes, resiste. Já aconteceu isso? Quem já viu isso? Às vezes, aqueles vasinhos de planta, dá um tombinho de nada, quebra. Outro cai lá de cima e não quebra. Porque o que Deus... A parte de Deus é dar uma forma ao teu futuro. A sua parte é garantir a qualidade do barro. Então, o que determina o casamento perfeito entre barro e oleiro? A forma que o oleiro dá e a qualidade que o barro tem. Então,
o barro de pouca qualidade desbota mais rápido. E quanto mais desbotado, menos ele chama atenção. Menos as pessoas querem estar perto. Barro de baixa qualidade. Esse dia eu estava lendo um... Lembra do filtro de barro? Alguém ainda usa isso? Não, né? Só aquele irmão ali. Já para um diácono ficar do lado dele, nós vamos fazer uma oferta no final, na vida dele. Amém? Eu quero ser o primeiro a semear. Eu não sou comedor de pão, eu sou o semeador. Escute isso. Eu estava lendo, não sei se é o caso lá do vaso de barro do irmão, espero que não seja, mas muitas doenças foram propagadas através daquele filtro de barro. Mas o que determinava? Depois você busca isso no Google, que é uma matéria interessante de você ler, do Ministério da Saúde. Mas o que determinava? Era a qualidade do barro que era usado para fazer o filtro. Não é que o barro passa a doença. É porque, às vezes, para que você tivesse um lucro maior, você usava qualquer nível, qualquer tipo de barro, para poder ter um lucro bom, para poder fazer mais filtros, para vender mais. Só que, dependendo da qualidade, passava resíduos, passava... eu não lembro agora os nomes técnicos das coisas que tinha ali, que gerava doença nas pessoas. Então, até isso, olha só. O oleiro foi lá e fez o filtro. Lembra como é que ele era? Aquele formato... Qual é o nome daquele formato ali, que eu nem sei dizer qual é a forma? Cilindro. Cilíndrico. É muito mais profundo. É algo técnico, extravagante, cilíndrico. É um formato cilíndrico. Você lembra daquele vaso de barro? Então, a forma que o oleiro deu é cilíndrico. A qualidade do barro, o homem decidiu qual queria usar. Ou seja, o que determina se você vai ser relevante ou não? Não é a mão do oleiro, é a qualidade do barro. A mão do oleiro sempre vai dar uma forma absolutamente perfeita para aquilo que você foi criado para fazer. Qual é a forma? A melhor forma para um filtro de barro cilíndrico. Essa é a melhor forma. Então, dificilmente você vai ver o oleiro fazendo um filtro de água de barro, ou filtro de barro para água quadrado. Em geral, ele vai fazer cilíndrico, que é o que dá certo. Aí a forma que funciona melhor para o destino para o qual o filtro é criado. Então, Deus sabe qual é o seu destino, Deus sabe para que você está sendo criado, então Ele já te deu a forma que você precisa. Porque algumas pessoas, todos nós aqui somos filhos de Deus, amém? Aí, se Ele é o nosso Pai e nós somos os filhos, isso quer dizer que nós somos o barro e Ele é o oleiro. Mas tem pessoas aqui que têm resultados completamente diferentes de outros. Tem pessoas aqui que estão com dívida financeira, tem outros que nem sabem o que é isso. Tem pessoas que estão com problema no casamento, tem outros que estão ótimos, estão vivendo o melhor tempo do casamento. Todo mundo está no mesmo time, formados pelo mesmo oleiro, com resultados diferentes. Porque o que determina o seu dia a dia não é o oleiro que te criou, mas a qualidade do barro que você foi colocando nisso. Vou te provar que a relevância tem a ver com qualidade. Quem aqui conhece o McDonald's? 4 pessoas, 5, 6 pessoas, 7. Aqui as crianças com certeza conhecem. Quem já comeu o lanche na rua? X-tudo. X-tudo fala aqui? Hot dog, X-tudo. Quem já comeu na rua? Agora, seja sincero. Quem prefere o lanche de rua do que o McDonald's? Olha quantas pessoas. Tá bom, baixa a mão. Quem é mais relevante? O McDonald's ou o lanche de rua? Quem? Então, presta atenção. Relevância não tem a ver com o que você gosta, tem a ver com a qualidade do que é feito. A gente acha que gosta de uma coisa vai ser relevante. Não. Às vezes você gosta mais do lanche de rua do que do McDonald's, mas o McDonald's é mais relevante que o lanche de rua. Em qualquer lugar do mundo você chega, tem um M lá. E detalhe, você entra, você pode estar na Índia. Uma vez eu estava numa viagem à Índia. Ruas de barro, tudo terrível, fome, 50 graus, uma coisa terrível. De repente, um anjo me mostra.
Eu não sabia se era o céu. Eu só sei que eu vi um M de longe. Eu comecei a gaguejar, falando para o guia, é o que eu estou pensando? Ele falou, yes, sir. Eu falei, é Deus, é Deus. E corremos para lá. Quando nós entramos no McDonald's, no meio daquela miséria, no meio daquele calor de 50 graus, é a mesma coisa que você está entrando em qualquer McDonald's aqui de São Paulo, de Paris, de Nova York ou de qualquer outro lugar do mundo. O cheiro é o mesmo, a temperatura ambiente é a mesma, o atendimento é o mesmo, as cores são as mesmas, o cardápio é o mesmo. Apesar de na Índia não comer carne de vaca por causa da religião, eles fazem um hambúrguer de soja com aquilo que dá sabor. Que, irmão? Jesus. O que está acontecendo com esses irmãos hoje? Ele bota alguma coisa ali que me fugiu o nome agora. A essência que dá o gosto na carne de soja, que não é carne de soja, é só um negócio de soja. Ou seja, você parece estar comendo aquele Big Mac, você está no meio da Índia. Ou seja, a relevância tem a ver com duas coisas, grave isso para quem está anotando: qualidade e padrão. A qualidade do que você faz, a qualidade que você tem e padrão de repetição, ou seja, você é uma coisa aqui, ali você também é, ali você também é. As pessoas sabem que, se for no McDonald's de Nova York, da Índia ou de São Paulo, vão encontrar a mesma coisa, padrão. O padrão faz a pessoa prosperar. A qualidade faz a pessoa ser relevante, ou seja, se destacar e virar referência. A relevância tem a ver com ser referência, e a referência está ligada diretamente à qualidade do que você faz ou tem. Então Deus te deu alguma coisa, Deus te deu uma forma. E se eu passasse o microfone para cada um, fala qual é a forma que Deus te deu. Deus falar, Deus me deu uma forma empresarial, eu tenho mente para negócio, eu consigo chegar e fazer negócio. Ótimo, e você? Sou pregador, eu tenho facilidade para falar em público, eu subo, saio falando, as pessoas entendem o que eu estou falando, recebem. E você? Eu tenho qualidade para cuidar, é a casa da minha mãe, cuidar de família. A minha mãe, olha, naturalmente, ela desde criança, cuida de todo mundo, faz comida desde os 8 anos de idade. E minha mãe é aquela chata que coloca a comida na mesa e fica ao teu lado. Tá gostoso, filho? Eu falei, mãe, ainda nem comi, eu tenho que esperar. A minha mãe nasceu para isso. O negócio de cuidar da casa, ela nunca fez outra coisa na vida, adora e até hoje é aquela alegria. Tem gente que recebeu uma forma divina, mas isso tem a ver com o olheiro, é ele que decide. Você não decide a maioria das coisas que acabou fazendo na vida. Quer ver? Vou te provar, que eu tenho que provar, porque senão o crente não acredita. Quem aqui é solteiro ainda? Levanta a mão. Só os solteiros, desesperados. Bastante. Temos alguns aqui, algumas centenas. Não, mas você está desesperado, meu pastor? Estou desesperado mesmo, eu preciso casar esse ano, levanta a mão. Olha que o Espírito Santo está aqui, ele faz a obra, hein? Aliás, já tem 1, 2, 3, 4, temos umas 80 desesperadas. Levanta a mão porque Deus está aqui, hein? Você quer casar esse ano? Pastor, eu quero casar esse ano. Eu acho que Deus pode fazer esse milagre. Levanta a mão. Vamos resolver o teu problema. Você casa com ela ali casa com aquele. Não casou até hoje, acha que é melhor escolher para você, hein? Vai mais rápido. Olha só, mas vamos lá. Você é solteiro ou solteira? Quem aqui de verdade, solteiro ou solteira, tem um sonho de casar e passar a lua de mel em Paris? Levanta a mão. Meu Deus. Quem gostaria de passar a lua de mel em Mogi das Cruzes? Levanta a mão, Mogi. Ninguém. Olha que coisa interessante. Vou repetir. Paris, quem gostaria? Paris. Todo mundo. Suzano, quem gostaria? Suzano. Ninguém. Ótimo. Então, é muito forte. Mas vou te explicar por que isso. Quem aqui gostaria de passar a lua de mel em Paris? É um sonho. Levanta a mão de novo. Você, ali, essa menina aqui. Qual foi a última vez que você foi a Paris? Eu nunca fui. Nunca foi?
Então me explica, como é que você tem um sonho de passar o lua de mel num lugar que você nunca foi? Anota isso para você estudar durante a semana, que agora você não pegou. Eu vou te explicar o que é isso. Nem os nossos sonhos são nossos, botaram na nossa cabeça. Nós somos seres altamente manipuláveis. Então, quando você era criança, você viu aquele filme que o cara bonitão abraça a bonitona em frente à Torre Eiffel, fala Je t'aime, e beija, e acaba com o negócio. Você fala, meu Deus! E botaram na nossa cabeça, desde criança, que para ser romântico mesmo tem que ir para Paris. Mas isso é coisa do filme. Porque, na verdade, Suzano está fazendo a festa, está muito bom lá. Não sei nem porque está vindo essa cidade na minha cabeça aqui. Se tem alguém de Suzano aí, Deus te abençoe. Então, entenda isso aqui. Isso colocaram na nossa mente. A gente aceita isso. E começa a viver por uma coisa que a gente não projetou, que não é uma coisa nossa. Que às vezes não é o formato que o olheiro nos deu para aquilo. Você começa a usar o formato que Deus te deu para coisas diferentes do que você foi criado para fazer. Então, quando eu descobri que Deus me fez no formato para pregar, por quê? Como é que eu descobri isso? Você tem que anotar essas coisas. Primeiro, eu fiz uma lista de habilidades naturais. Nunca um anjo apareceu para mim. Você acredita que eu nunca vi um anjo? Quem já viu um anjo? Algumas pessoas. Eu nunca vi. Como é que eu estou no altar? Nenhuma luz apareceu para mim falando, Tiago, você vai para o altar. Isso não aconteceu comigo. Sabe como é que eu vim para o altar? Eu fiz uma lista de habilidades. O que Deus me deu naturalmente? Porque algo que é natural teu, Deus que te deu. Existem habilidades que você desenvolve, que Deus não precisa te dar. Você vai lá, faz um curso de gastronomia, aprende a cozinhar. Você não sabia cozinhar antes, agora você sabe. Pronto, habilidade adquirida. Mas tem habilidade natural. Quer ver uma que eu tenho desde criança? Habilidade de falar em público. Com 5 anos eu recitava o Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, 121 de cabeça, com 5 anos de idade eu recitava todo o capítulo no púlpito da igreja, com 5 anos. Eu nunca tive medo de falar em público, na escola eu sempre era o orador da turma, eu nunca tive problema com isso. E falar em público é o segundo maior medo da humanidade depois do medo da morte. Então, tecnicamente, quem fala naturalmente fala bem em público, tem um chamado para isso. E aí precisa saber qual é a forma que Deus te deu, como olheiro, para você usar essa habilidade. Aí eu comecei a fazer as contas. Eu sou a 3ª geração de pastor da minha casa. Todas as minhas experiências foram dentro da igreja. Fui batizado com o Espírito Santo na infância. O livro que eu mais gosto de ler é a Bíblia. E pronto, eu sou do altar. Todas as palavras proféticas eram o que eu seria do altar. Eu lembro de uma palavra que eu recebi profética. Quem acredita em palavra profética aqui? Alguns. Eu lembro que eu devia ter uns 11 anos. Não, tinha mais. Tinha uns 13 anos. Eu estava numa conferência da igreja que nós éramos, era uma igreja muito grande, umas 3, 4 mil pessoas. E era uma conferência de carnaval, aí o pastor Marco, que era o pastor da igreja, levou um americano para pregar, e o americano era profeta. No meio daquela multidão, ele falou assim, você aí, o adolescentezinho de camisa vermelha, vem aqui na frente, era eu. Quando eu cheguei na frente, ele falou o seguinte, olha, nunca um passaporte teu vai ser mudado porque venceu, porque expirou a validade. Vai ser sempre por falta de espaço no passaporte. Eu já tive 6 passaportes na minha vida até hoje, nunca nenhum deles venceram. Eu tive que trocar 2 anos antes, 1 ano antes, por falta de espaço no passaporte. Será que a palavra profética tem efeito? Sim ou não? Sim. Só que às vezes a gente recebe uma palavra profética e não junta isso com a habilidade natural que a gente tem. A gente não consegue fazer a matemática de Deus. Opa, peraí. Eu falo bem em público. O homem falou que eu vou viajar o mundo todo. Será que eu vou ser jogador de futebol? Ou seja, gente, é questão de matemática.
Tudo bem que é uma matemática divina, porque você tem que acreditar no profético, você tem que acreditar no mundo espiritual, mas eu comecei a juntar os pontos e falei, eu sou do altar. Deus me separou para isso. Eu não vi um anjo, a luz não apareceu para mim, mas a matemática divina funcionou comigo. Não dá glória a Deus antes de acabar, não, peraí. E aí, porque pode piorar. E aí, olha o que acontece. Quando eu percebi que eu era do altar, que Deus tinha me dado dessa forma, eu fui buscar qualidade para que a forma tivesse efeito. Aqui entra a palavra de hoje. Qualidade não vem com você. Você desenvolve. A partir do momento que você descobre a forma que o oleiro te deu, agora você começa a dar o nível de qualidade que você quer para essa forma. Então eu comecei a ler mais do que as pessoas comuns da minha idade na época liam. Eu comecei a andar com pessoas melhores. Eu comecei a estudar pregadores. Eu comecei a ler biografia dos grandes pregadores. O Billy Graham morreu agora, saiu um monte de biografia dele, mas eu já sabia a vida dele toda desde pequeno, porque eu sempre estudei os grandes pregadores. Porque quando eu percebi que Deus ia me colocar no altar, eu comecei a aumentar meu nível de qualidade. Porque a relevância não está ligada ao que eu gosto, a relevância está ligada a qual? E a prosperidade está ligada ao seu padrão. É o que eu te contei do McDonald's. Então tem muita gente que fala assim para mim, rapaz, você tem que pregar mais sobre salvação, pregar sobre a volta de Jesus. Eu falei, não, eu tenho um padrão. Agora, se você quer pregar sobre a volta de Jesus, prega, eu compartilho no meu Facebook. Mas você prega, eu só prego sobre isso. Eu prego sobre desenvolvimento pessoal segundo a luz da Bíblia. Eu prego. Deus me deu essa forma, a minha qualidade é para isso. Mas você tem que pregar sobre Apocalipse. Não, irmão, prega você e eu te ajudo a divulgar a sua mensagem. Ninguém vai dar uma forma diferente da que Deus já me deu. Ninguém vai mudar o padrão que eu instituí para a forma que Deus me deu. E a tendência dos religiosos é tentar mudar o teu padrão para que você perca a essência e logo perca a prosperidade, a longevidade e principalmente a relevância. A maioria das pessoas que afundaram ministerialmente é porque acreditaram em palavras até boas do que outros falaram, mas não acreditaram no que o profeta falou, no que Deus falou, no que a Bíblia falou. Então tem sempre alguém para me dar uma opinião. Se você pegar minhas mensagens de rede social, que eu já não leio mais, mas quando alguém da minha equipe manda uma coisa, é só a gente que tem várias opiniões boas sobre minha vida. Por que você não começa a pregar mais no livro de Mateus? Não, prega você, irmão, eu compartilho. Eu sempre dou a mesma resposta para o irmão. Eu entrei no seu Facebook e não tem uma palavra de Mateus lá. Você quer que eu pregue? Está sentado no sofá sem fazer nada, não prega para uma alma e quer que eu pregue isso? Prega você, varão. Uma pessoa me escreveu, pastor Tiago, estou decepcionado com o seu ministério. Eu falei, por quê? O senhor não tem muita profundidade bíblica. Eu falei, vou lhe indicar hoje 20 pastores para você começar a escutar a partir de agora, que tem muita profundidade bíblica. E mandei uma lista de 20 pastores que eu conheço, que tem profundidade bíblica. Eu falei, eu não sou a pessoa que você tem que escutar. Se você está procurando profundidade bíblica, escuta esses 20 aqui, ó, tudo homem de Deus. O meu padrão eu não mudo porque você quer. A minha forma eu não mudo porque você quer. Não é o que eu gosto ou o que você gosta. É a qualidade e o padrão que eu decidi para a forma que Deus me formou. Para aquilo que Deus criou para que eu fosse. Aí, presta atenção, calma aí. Quando as coisas começam a acontecer, a gente faz uma convocatória no AMB, aí vai gente. Quem esteve no AMB com a gente? Bastante gente. Todo mundo que estava no AMB estava aqui então, né? A gente faz a conferência de destino, dá 5 mil pastores. A gente começa a ter uma relevância. Aí os mesmos caras de pau vêm e falam assim, mas como é que você está conseguindo isso? Eu falei assim, porque eu não segui teu conselho e continuei no mesmo padrão. Porque eu fui aumentando o nível de qualidade do que eu faço. Eu acabo de pregar aqui, quando essa mensagem chega para mim, eu escuto tudo que eu preguei em casa. Minha esposa fala para mim, você é o maior fã de você mesmo. Eu escuto tudo que eu preguei. E tem vezes que eu choro e falo, meu Deus, que palavra forte. Esse pregador é uma bênção para a minha vida. Sempre traga a vida para Jesus. Aí, mas por que eu me escuto? Porque eu preciso aumentar o nível de qualidade.
Uma vez eu procurei o fonoaudiólogo porque eu percebi que eu comia palavras. Até hoje eu percebo, eu como palavras. Eu começo a pensar muito rápido, eu como as palavras. Às vezes você não percebe aqui na hora, porque você está me escutando, está alegre, mas quando você vai me escutar no vídeo, você fala, ih, comeu aquela palavrinha. Então eu falei, não, vou aumentar meu nível de qualidade, para que Deus me use ainda mais, senão Deus vai me usar sempre nesse nível, porque Deus vai te usar no nível da qualidade que você tem. A forma está feita, é pregador, é homem de negócios, é pastor de igreja, apóstolo para as nações, missionário, é funcionário público, é governador, é presidente. Agora, todo mundo antigamente sonhava, a gente orava na igreja, quem é crente há muitos anos, eu sou nascido e criado na igreja, a gente sempre orou por um presidente evangélico. Senhor, dá um presidente evangélico. Hoje em dia a gente está orando por um ministro do Supremo evangélico. Senhor, dá um ministro do Supremo. O presidente já viu que não resolve. Tem que ser o juiz do Supremo. Então a gente está mudando a oração, né? Uma oração inteligente, aqui resolve mesmo. Ou seja, pessoal, por muito tempo, a nossa qualidade foi afetada por coisas externas. É por isso que quando você vai comprar um alimento, em geral você procura o selo de... para ter certeza que ele está embalado de uma forma que as coisas externas não contaminem o que está. Grave isso, pelo amor de Deus. O selo de qualidade existe para provar para você que coisas externas não contaminaram o que está dentro. Eu tenho um selo de qualidade. Deus vai te dar um selo de qualidade. Nossos pastores aqui têm um selo de qualidade que prova diante de Deus e dos homens que o que acontece aqui fora não perde a qualidade, não mistura, não suja o que está dentro. É por isso que a gente cresce em relevância, é por isso que Deus nos prospera, é por isso que Deus pode confiar projetos ainda maiores, porque não importa o que acontecer externamente, dentro nada vai mudar. Vamos continuar com o mesmo padrão, vamos aumentar de qualidade a cada dia. Pode falar que você não merece, pode falar que não era para ser você, pode falar o que for, vai entrar por aqui e sair por aqui, porque para o meu coração só entra o que vem lá de cima, o que vem de lado não entra. Ou seja, até quando nós vamos continuar levando a nossa vida sem um padrão de qualidade que promova a relevância no que a gente faz? Pega um funcionário de uma empresa. Quem é promovido? De 100 pessoas que estão ali naquele departamento, só tem uma vaga para promoção. Você sabe quem vai ser promovido? Quem tem maior qualidade. E não adianta vir na igreja orar, Deus me dá essa vaga, porque Deus não quebra os princípios da qualidade para passar você na frente. Não estudou para o Enem, não lembra nem como é que se faz uma raiz quadrada e fala, Deus, se tu és Deus na minha vida. Deus, você está brincando comigo, né? Eu vou passar nessa prova, e o Espírito Santo vai me lembrar de tudo. O Espírito Santo vai me lembrar de quê? Você não estudou nada? Ou seja, a gente quer prosperar em algo que a gente não tem qualidade para fazer. É por isso que tem vasos que caem no chão, numa altura aqui de 40 centímetros e quebra. Tem vasos que caem de 3 metros, a vida vem e te joga lá de cima. Rebenta, era para ter te arrebentado, era para ter te matado, você cai, levanta e continua andando. É por causa da qualidade que você tem. Não é qualquer coisa que te quebra, não é qualquer coisa que te derruba, não é qualquer palavra que te desanima, não é qualquer crise que te tira do propósito, porque a qualidade do teu barro casou com as mãos do oleiro. Você vai muito mais longe do que tem sonhado. Porque presta atenção, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais, repete bem alto, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor? Quem ama o Senhor? Quem ama o oleiro? Quem ama o Pai? Se você ama Deus, todos os teus projetos, todos os teus planos, não é nem 1% do que Ele tem preparado para você. A única coisa que a gente pode fazer, a única coisa, é aumentar nosso padrão de qualidade. O resto é Ele que faz. A forma do teu destino, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Você não pode dar forma para nada na tua vida. Quem dá forma é Ele. Agora,
o nível que você vai ser usado, provocando relevância ou não diante das pessoas, sendo referência ou não para as pessoas, tem a ver com a qualidade que você está buscando, desenvolvendo agora, naquilo que você faz. Pastor, o que eu faço hoje não é o que eu queria fazer. É mesmo? Engraçado. Davi foi conhecido pelo quê? Você conhece Davi pelo quê? O que Davi foi? Define Davi em uma palavra, uma posição, em uma palavra. Rei. O maior rei que Israel já teve. Deus me deu o privilégio de ir 43 vezes a Israel. Esse ano eu vou de novo, 44. Você vai a Israel, vai visitar o túmulo do rei Davi no Monte Sião. Até hoje, tem fila de manhã, tarde e noite para visitar o túmulo dele. Tem gente que morre hoje, amanhã ninguém nem lembra que morreu. Tem gente que morreu há 3.000 anos atrás, como Davi, e faz fila para ver o túmulo do homem. A relevância de Davi foi tremenda. Ele é lembrado como o maior rei que Israel já teve. Mas antes de ser rei, ele foi várias outras coisas. Uma delas, alguém citou aí, foi pastor de ovelhas. Tem coisas que você tem que fazer para entrar num círculo que só vai te aceitar porque você é um pastorzinho de ovelhas. Se você não for o pastorzinho de ovelhas, você não entra naquele círculo. Então, quando Davi ficou endemoniado, falou assim, olha, busque alguém que toque bem. E o homem falou assim, olha, eu conheço um filho de Jessé o Belemita, e deu um currículo de um adolescente. Olha só, toca bem, boa aparência, sisudo em palavras, é homem de guerra e o Senhor é com ele. Um adolescente, pastor de ovelhas, já tinha um currículo. Não é um currículo acadêmico, não falou, olha, estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém, não. Estava dando um currículo de vida, o que ele faz bem na vida. Falou, manda entrar. Então, de pastorzinho de ovelhas, ele entrou para o palácio. Depois, vocês conhecem a história, derrubou Golias. De pastorzinho de ovelhas, ele virou capitão do exército de Israel e começou um outro crescimento. Mas ele foi lembrado como rei. Esses dias, um rapaz da minha equipe falou assim, poxa, Tiago, tem tanta coisa para eu fazer na vida. Deus tem me dado tantos projetos. Eu queria ser missionário. Eu queria mudar o mundo. Mas o que eu faço hoje é fotografia. Que droga, eu sou fotógrafo. O irmão da fotografia, ele quase largou a câmera e falou. Eu falei, é mesmo, amado? Vem aqui falar contigo. Esse rapaz nem está mais na nossa equipe hoje. Eu falei assim, olha, você está indo em eventos que jamais você entraria, andando e conhecendo pessoas que jamais você conheceria. Você está sendo mentoreado por uma pessoa que pessoas pagariam muito caro por ter essa mentoria que você me tem diariamente. Olha o que Deus fez na tua vida só porque você sabe bater uma foto. Você nunca entraria na minha vida e no círculo que eu estou te colocando se não fosse fotógrafo. Porque se você fosse missionário, você estava na África e não na minha equipe. Então, por um tempo, você vai fazer coisas que vai te inserir em situações que vão aumentar o nível da tua qualidade e vão te promover para o destino final, para onde as pessoas vão se lembrar lá, o rei. Olha a rainha. Eles não vão lembrar que você foi o pastorzinho de ovelhas que entrou no palácio. Não, não. Eles vão lembrar de como você terminou lá, o rei. Olha lá a rainha. Olha o que Deus fez. Olha como ele acabou. Olha o que Deus fez na vida dela. Olha o que Deus fez na família dele. Olha onde Deus colocou. Olha a empresa prosperando. As pessoas vão lembrar do destino final. Você precisa entender que existem coisas que é por um tempo para Deus te preparar para o próximo nível. Só que esse próximo nível só acontece quando o nível da tua qualidade aumentou no que você está fazendo hoje. Outra coisa que torna o McDonald's relevante. Nunca alguém pregou sobre o McDonald's, eu acho que eu sou o primeiro. Abre sua Bíblia, segundo o McDonald's. Outra coisa que torna o McDonald's relevante, grave isso. Isso é matéria de doutorado de business. Você está pegando de graça aqui. É que tudo que o McDonald's faz é intencional. Repete comigo, intencional. Quem quer ser relevante vai ter que levar uma vida intencional. Ou seja, ter intenção em tudo que está fazendo. Por que as cores vermelha e amarelo? Por dois motivos. Dá fome
e causa desconforto mental, para você sair rápido. Porque as cadeirinhas são aquelas que não mexem, tudo apertadinho, para você sentar, comer, fast food e ir embora para dar espaço para outro. Se fosse tudo confortável, você ia ficar ali, marcando café e tal. É tudo intencional, você nem percebe. É intencional para você comer e ir embora. Você nunca vai encontrar uma pessoa que seja relevante, que tenha uma liderança relevante, que não faça as coisas com intenção de fazer. Não existe por acaso no Evangelho. Não existe coincidência no reino de Deus. Ou você faz intencionalmente, ou alguém está fazendo por você. E aí depois não vai culpar Deus, porque você não fez intencionalmente e alguém fez por você. E quem faz por você não provoca o mesmo resultado que você gostaria de ter. Então chegou a hora de você assumir o controle do que lhe cabe comandar, porque tem coisas que estão no controle de Deus, como a forma que nós temos, como o destino que está à nossa frente, mas existem outras que estão debaixo da nossa direção, como o nível de qualidade que a gente vai ter em cada fase da vida. Tem pessoas... Eu não vou usar a palavra odeio, porque vão me criticar na internet. Deixa eu pensar outra coisa. Em amor, eu não gosto dos amados irmãos que escrevem para mim assim, ó. Muita gente. É o meu sonho. Pena que eu não tenho dinheiro. Rapaz, me dá uma raiva. Claro que uma raiva em Cristo. Amém, irmãos que estão me escutando na internet? Tudo para santo. Sabe por quê? Porque eu nunca na minha vida, nunca deixei de fazer algo na minha vida por causa de dinheiro. Nunca. Eu olhava para o negócio, vou fazer. Ia lá e fazia. Vou te dar um exemplo prático para você entender. Uma vez eu vi abertura de inscrição para um mestrado nos Estados Unidos em coaching, que é a minha área de formação. E custava uma fortuna, que eu não vou nem falar aqui, porque senão escandaliza os irmãos. Até porque os irmãos do YouTube... foi bem baratinho, tá, irmãos? Não foi... É só para os irmãos que criticam na internet. Era absurdamente caro. Eu olhei, não tinha R$1. Estava no meio de uma crise e falei, vou fazer. Vou fazer como? Vou fazer. Tem que comprar passagem aérea para ir para os Estados Unidos, tem que conseguir a permissão no curso, tem que pagar o curso, tem que não sei o quê, tem que pagar estadia no tempo que você vai fazer o mestrado lá. Era um master, né? Então é uma coisa mais rápida, eram algumas semanas assim. Ao contrário de outro mestrado que eu fiz lá de 1 ano e meio, mas esse era um master, era uma coisa mais apertada, mais intensiva. E aí eu perguntei o preço, quanto é tanto? Liguei para lá e falei assim, eu posso ir até vocês? Era um instituto aqui no Brasil que estava organizando com o Instituto dos Estados Unidos. E eu cheguei e falei assim, cheguei lá, marquei a reunião, fui lá e falei assim, olha, eu gostaria de fazer esse mestrado. Ah, tá bom, é tantos $1000. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Amém? E a pessoa falou assim, então é impossível. Eu falei, não, nada é impossível. Amém. É a última vez que ele vem comigo. Foi bom que vocês conheceram, antes dele partir. Escute isso. Ou é o sinal para eu acabar, né? Um dos dois. O pastor Nick mandou ele para acabar logo com ele. Às vezes eu estou julgando o rapaz e o pastor Nick falou, vai lá. Toca o piano. Ele falou, não toca o piano, mas eu deixo o material para entender que tem que acabar. E aí eu falei assim, não, nada é impossível. Quantas pessoas vocês precisam nessa turma do Brasil? Eu falei, precisa de 20 pessoas. Eu falei, quantas pessoas você já tem? 3. Eu falei, vou botar os outros 17. Se eu botar os outros 17, você me dá o mestrado? Ela falou, claro. 10 dias depois, eu estava dando todos para ela. Convenci vários amigos meus a fazer mestrado. E o que é coach? Eu falei, não importa, irmão. O negócio que é de Deus. Paga esse negócio e vamos embora. O meu pastor foi comigo. Até ele falou assim, rapaz, o que é aquele negócio meu que a gente fez nos Estados Unidos? Eu falei, nada, pastor, foi um negócio lá. Nem lembro o que foi. E fiz um mestrado que eu queria absurdamente caro. Porque eu fui lá e corri atrás de um sonho. Tem gente que fala assim, meu sonho é ter seu livro, R$20. Mas eu não tenho, porque eu não tenho condições. Vai ficar sem ter. E se um dia eu estiver na fila para comprar, eu vou falar, recolhe o livro e não vende para ela.
Sabe por quê? Quando Deus te dá uma forma, o teu único trabalho é lutar para a qualidade do barro crescer. Só esse teu trabalho. O resto quem faz é Ele. Quem provê as coisas é Ele. Quem abre a porta amanhã no teu emprego é Ele. Quem bota as pessoas certas do teu lado é Ele. O teu trabalho é o mais fácil. Como você não está fazendo o teu trabalho? Nunca mais dê uma desculpa na tua vida para algo que Deus está falando para você fazer. Nunca mais. Chegou o tempo de a gente aumentar o nível da nossa qualidade, para a forma que o olheiro nos deu fazer efeito. Porque eu quero encerrar dizendo o seguinte: o problema de você não aumentar a qualidade do barro é que você pode começar a passar doença para outras pessoas, ferir outras pessoas, como filtro de barro de baixa qualidade começou a botar doença dentro de pessoas que bebiam dessa água. Quando você não aumenta a sua qualidade e vem para o altar, você faz as pessoas beberem de uma água que vai machucá-las, vai adoecê-las depois. Quando você não aumenta a sua qualidade e vai para dentro da empresa, você é um candidato a falir a empresa por causa de você. Assim que aumentar o nível da nossa qualidade não é questão de status, mas é de sobrevivência. Se você quer sobreviver nesse mundo, se você quer sobreviver diante de Deus, se você quer ter relevância diante dos homens, você precisa, a partir de hoje, concentrar em aumentar o nível da tua qualidade, do padrão de qualidade daquilo que Deus te formatou para ser. Pastor, não descobri o que Deus quer de mim. 40 anos de crente, irmão. Então leia o livro 12 dias para atualizar a sua vida, está ali atrás. O primeiro capítulo fala sobre propósito. Vai te ensinar como descobrir isso. Sabe o que eu estou fazendo? Esse ano eu vou lançar mais 4 livros. E eu escrevo os livros, eu estou parado em casa, tenho que negar um monte de convites. Tem mês que a gente recebe 200 convites em um mês. Eu tenho que negar tudo isso. E não é fácil, não, porque às vezes você fica, puxa, queria ir, queria abençoar. Você tem que dizer não, para ficar em casa, que nem eu fico hoje. Acordei, começo a escrever o capítulo, reviso, mando para o editor, tá bom, volta para mim, não, conserta tal coisa, para poder entregar 4 livros para vocês esse ano. Cada livro desse foi criado em cima de um problema que eu identifiquei. Sério, na igreja e no mundo. Todos os livros que estão ali atrás são um treinamento para o seu futuro, em cima de problemas que eu identifiquei. Pessoas não descobrem o seu propósito de vida. Quando descobrem, não sabem como atuar em cima do propósito. Aí eu escrevi o 12 dias. Graças a Deus, virou um best-seller no Brasil. Hoje, para quem não sabe, mais de 40% das pessoas que me escutam não são crentes. Porque a igreja não tem que falar para crente. A igreja é a solução do mundo e não a solução da própria igreja. Nós somos a solução do mundo. Todo mundo que está lá fora tem que escutar o que sai daqui. A solução para o casamento, não para o casamento evangélico, para o casamento sai do altar. A solução para a vida financeira, não para a vida financeira gospel, para a vida financeira do mundo, do país, da sociedade, das pessoas, sai do altar. Não existe nada de bom que venha lá de fora, tudo vai ter que sair do altar. E é por isso que a nossa comunicação tem que ser para todo mundo, porque a gente não veio para salvar quem está na igreja, a gente veio para salvar quem está perdido. Então chegou o tempo da gente alcançar essa relevância. E essa relevância vai vir quando nós subirmos o padrão de qualidade. Agora deixa eu te falar uma coisa interessante. Em 2017, eu fui reconhecido como... Eu ganhei vários prêmios em 2017. Tem um monte de prêmio lá em casa. Eu não subo internet por causa de... para guardar o coração, na verdade. Mas ganhei muito prêmio. Melhor escritor, autor revelação da Saraiva, que é a maior publicadora, a maior... livraria do país. Tem um monte de placa lá, um monte de prêmio, está tudo lá no escritório. Deus me deu uma forma. A capacidade de escrever não veio de mim, Deus colocou isso em mim. Eu sento, eu tenho déficit de atenção, fui diagnosticado pelo psiquiatra com déficit de atenção. Ou seja, tecnicamente eu não poderia ser escritor. Então, quando eu sento e escrevo, eu não tenho dúvida nenhuma que é o Espírito Santo que me deu essa forma. O olheiro veio e falou assim, ó, você nasceu para isso aqui. Ó. Ótimo. Mas ganhar prêmio de best-seller não tem nada a ver com o Espírito Santo. A gente pode dar honra para Deus, mas quem conquistou foi a gente através da qualidade, é diferente. Como? Eu leio muitos livros, eu ando com grandes escritores, eu pago, a editora paga um revisor, eu pago mais 4 do meu bolso. A editora dá um editor, eu mando para mais 2, porque tudo tem que ser com ultra excelência. Como isso, como aquilo, eu quero revisar tudo. Está saindo um livro O Maior Poder do Mundo mês que vem. Um livro fantástico
Só que eu mandei voltar, já estava indo para a gráfica, não, volta porque o azul não está do jeito que eu queria, porque não, a página tem que ser mais amarela, porque dá mais conforto mental. Ou seja, essa qualidade quem busca sou eu, porque eu sei que Deus vai me usar no nível da qualidade que eu promover. Então eu não vou arriscar o que Deus tem confiado na minha mão, que é pregar, que é dar palestras, que é escrever, por causa de mim mesmo, que não quero desenvolver qualidade, porque a forma Ele já me deu. O como fazer é Ele que me deu. O que fazer foi Ele que me deu. Agora, a qualidade para executar é minha. E as pessoas vão me escutar de acordo com a qualidade que eu entregar. Isso vale para qualquer coisa que você faça, qualquer produto que você venda, para qualquer mensagem que você leve. A qualidade determina, inclusive, o nível da audiência. Sim ou não? Vou dar um exemplo. Don't call me back, call me to a